Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a besta. A besta, nós vamos falar um pouquinho sobre a besta. Vamos falar um pouquinho sobre a Babilônia. Elas andam juntas, viu? E entender um pouco melhor, né? Como eu falo, nós já ministramos sobre essas coisas há algum tempo. Eu creio que os irmãos já estão bem mais adiantados, alguns, mas outros não. Então a gente tem que começar lá no princípio, né? Na introdução, eu queria... Ainda não é o primeiro capítulo, não, né? Na introdução. Eu queria trazer para os irmãos uma informação bíblica e que a gente pode estar passando por ela sem perceber a importância dela. Satanás, depois que ele assumiu, né, a autoridade aqui nessa terra esta que Deus deu a autoridade para o homem, não é mesmo? Para ele gerir, governar. Quando ele caiu, ele passou a Satanás essa autoridade, tá? E passou a ser escravo dele, não é? Pois bem, essa história ela vem acontecendo até o momento que o filho da mulher se manifesta, que é Jesus. Quando Jesus encontra com o diabo no deserto, vocês lembram da conversa ali, né? E o Satanás fala para ele o seguinte: olha, eu te dou tudo, porque me foi entregue. Tudo, te dou os reinos todos da terra, te dou tudo aqui. As coisas todas aqui eu passo para você, desde que você prostrado me adore. Não foi isso? Ele tinha autoridade para fazer isso, estava na mão dele. E Paulo, quando escreve para os romanos, ele fala a respeito da natureza. Ela está debaixo de um peso, ela está oprimida, está sendo corrompida. Não porque foi uma decisão que partiu dela própria, claro que não. Mas porque ela foi colocada nessa condição. Com a queda do homem, veio a maldição sobre a terra. Não foi só sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem, não. A natureza também. Passou a produzir cardos, não tinha isso. Não tinha espinho, eu acho que não tinha nem pulga e nem pernilongo. Barata, essas coisas. Houve uma mudança, houve uma alteração completa. Como é que fala? Uma cobertura maligna ficou presente na terra. E essa cobertura, ela vem atravessando, nós vamos ver hoje, todas as gerações. E tem um momento em que se completa esta ação. Bom, voltando ao fato de que Jesus não aceitou a proposta de Satanás e foi para a cruz. Não precisa nada disso, porque eu nunca vou te adorar, é claro, né? Só o Senhor teu Deus adorarás e Ele darás culto. Jesus então vai para a cruz. E na cruz, Ele toma esta autoridade de volta para o homem. Satanás está hoje, meus irmãos, numa condição diferente. Lembro sempre que Jesus falou que a partir da morte e ressurreição dele, o inimigo seria expulso. Satanás seria expulso. Ele perdeu a autoridade com a morte de Jesus na cruz, mas ele ainda está presente. Ele está presente, mas numa condição de usurpador. Quem quer ter uma autoridade que ele já não tem mais? E a igreja o confronta na terra. A igreja tem, o homem, né? O novo homem que nasceu do último Adão, que é Jesus, que é a igreja. Ela resiste Satanás na terra, dizendo toda autoridade pertence a Jesus e Ele nos autorizou. Nós somos corpo de Cristo na terra, a autoridade é nossa. Estão entendendo a guerra espiritual aí agora, gente, que nós estamos vivendo? É bom você entender isso, porque nós vamos mexer aqui nesse governo, né, sobre a terra. E desde quando ele vem, ele esteve na mão de Satanás por um bom tempo. Agora, essa autoridade voltou para nós. Nós, igreja. Por isso, quando vocês lerem lá em Tessalonicenses, vocês vão ver Paulo falando o seguinte: o inimigo, ou Satanás, ele não pode se manifestar novamente nessa posição, a posição de Deus, assumindo como se fosse Deus aqui na terra. Por quê?
Porque a igreja está presente. Enquanto esse empecilho não for removido, o homem da iniquidade não se manifesta. Entendido aí, gente? Jesus restaurou-nos. Hoje somos aqueles que têm autoridade aqui nessa terra, tá? Ele é o cabeça, nós aprendemos que somos corpo e fazemos parte desse varão do capítulo 12 lá, que é arrebatado até o Senhor. Enquanto esse varão não é arrebatado, ele manda aqui na terra, espiritualmente falando. E a hora que esse filho varão for tirado, a hora que a igreja, que é um empecilho de Satanás na terra, for tirado, Satanás tem outra vez esta posição de Deus, como se fosse Deus na terra. Na pessoa de quem? Da besta. Na pessoa da besta, o anticristo. O apóstolo nos fala, vamos ler lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler isso aqui para vocês. Versículo 3 em diante, ninguém vos engane. Porque isto, no caso da nossa reunião com Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós já explicamos, vou explicar aqui novamente. Esse Satanás, essa pessoa, esse anticristo, ele vai ter uma ascensão. Tá? Quando ele assume a posição de autoridade aqui na terra, é porque a igreja, no momento anterior a isto, foi tirada da terra, por isso ele se manifesta. Ele vai explicar isso aqui nesse mesmo texto. Então, quando ele se manifesta, ele ainda, por um tempo pequeno, 42 meses, ele ainda não está nessa posição de Deus. Tá? Ele está na posição de imperador. O grande imperador do Império Romano restaurado. E nós vamos ver aqui hoje. Tá? Ele aparece. Só depois de 42 meses. Depois de 42 meses, ele então surge nesta posição que o apóstolo está explicando aqui. Continuamos a ler aí, capítulo 2. O homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, no templo já reconstruído, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tá bom? Mas por que ele se apresenta assim? É porque a igreja já saiu. Só que quando a igreja sai, não é imediatamente que ele assume essa posição de Deus, não. Passa ainda 42 meses. No meio desses 42 meses, ou melhor, no final desses 42 meses, que são 3 anos e meio, aí a coisa muda. Ele assume essa posição. A posição de Deus na terra. Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Vamos lá, eu vou mostrar isso para vocês lá. Capítulo 13, nós vamos falar 13. Nós vamos falar bastante sobre o capítulo 13 ainda. Mas presta atenção. Versículo 4. E adoraram, a terra inteira, né? Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Adoraram quem? O dragão. Nós já sabemos quem que é o dragão. É a antiga serpente, é Satanás. Nós já lemos o capítulo 12 lá, explicando isso. Está literal na Bíblia. Vocês estão acompanhando? Levanta o dedo assim, está. A maioria está, então tá bom. Glória a Deus. As dúvidas vocês podem anotar, porque nós vamos ter um tempo aí de perguntas, tá? Depois, se você ficar enganjado em alguma coisa, nós vamos tentar te ajudar no final do compartilhar aqui. Bom, irmãos, eu então estou dizendo para vocês que a situação no mundo espiritual, ela foi alterada com a morte e ressurreição de Jesus. Antes que isso ocorresse, Satanás nadava de braçada, tá? E todos esses governos, reinos que nós vamos ver hoje, estavam debaixo do governo, do domínio dele. E ele ofereceu tudo isso para Jesus, se Jesus prostrado adorasse um minutinho ali. Vocês estão entendendo o que é adoração, igreja?
Vocês estão entendendo o que é adoração? Ah, vamos cantar aqui. Não, esquece. Esquece. Para você pode não ter sentido, mas para Deus e para Satanás, para o mundo espiritual, isso é tudo. Tudo que nós estamos vendo aqui acontecendo na Bíblia tem um pano de fundo. Qual que é o pano de fundo? A adoração. Você lembra que nós falávamos lá como o homem foi se desviando aos pouquinhos, desde lá da queda, o Senhor ainda estava assim presente, né? De uma certa forma, conhecido, nem por isso aqueles povos, aquelas gerações focaram nele. E depois que vem o dilúvio, a família que sobrou é na família temente a Deus, mas aos pouquinhos as gerações seguintes foram sumindo também da presença do Senhor. Meus irmãos, isso é por causa dessa cobertura maligna que a queda provocou, dando autoridade para Satanás. E ele, então, não perde tempo. Ele tem agido de uma forma poderosa. Deus, então, pinça um homem da descendência de um dos filhos de Noé, um homem chamado Abraão, e vai se revelando a esse homem aos poucos. E esse homem vai confiando no Senhor. E Deus, então, através da vida de Abraão, ele vai trazendo novamente a expectativa da sua tão grande salvação prometida. O filho da mulher, o descendente, a semente da mulher, ele vai esmagar sua cabeça. Você vai morder o calcanhar dele lá na cruz, mas ele vai esmagar sua cabeça. Aleluia. Então, quando Jesus vem, não aceita a proposta de Satanás e vai até a cruz e encrava na cruz todo escrito de dívida que tinha contra nós, que somos os filhos de Deus porque nascemos de novo e somos uma geração nova. As coisas antigas se passaram, a criação antiga passou e coisas novas nós vamos vivenciar agora. A antiga natureza ficou para trás, agora nós somos filhos de Deus, nascidos de novo. Igreja do Senhor, parte do corpo do qual Jesus é o cabeça. Pois bem, nós então bloqueamos na terra a ação de Satanás para todo lado. O problema de Satanás é a igreja, não é ideologia nenhuma. Essas ideologias todas que tem por aí, meus irmãos, vai culminar na besta. Você pode ter certeza absoluta. Todas vai. Tudo vai culminar ali. As religiões, credos vários, espalhados aí para todo lado, as filosofias, tudo vai cair debaixo do controle total, está caminhando para isso, dessa personalidade que vai chegar a um ponto de se assumir Deus. Eu sou. Ele vai marcar a terra toda. Quem não quiser marca vai passar apertado. Nós já sabemos também, né? Mas ele vai ter esse domínio total. Agora, esse domínio total é por pouco tempo. A Bíblia fala, vai ser pouco tempo, mas ele vai ter. E durante esse período, os que representam o Senhor Deus aqui na terra, e eu quero dizer, tendo em vista que a igreja já foi arrebatada, que é a nação de Israel. É a nação de Israel. Jerusalém vai ser a capital do mundo. E uma novidade interessante para quem já não tem conhecimento é que antes de Jerusalém ser a capital do mundo, no futuro próximo nós temos diante de nós, será Roma. Roma vai ser a capital do mundo. Está aqui escrito na Bíblia. Essa Roma é a mesma Babilônia, está dentro daquela mesma Babilônia lá de trás, a mãe das meretrizes que aparece montada nesta besta no capítulo 17 aqui do Apocalipse. Isso tudo está relacionado, tudo está relacionado. E nós estamos agora no final, e no final você tem um quadro total que pode ser visto, nos trazendo muito mais segurança na palavra profética, porque nós temos uma história antes de nós, irmãos, muito grande. Vamos começar então no capítulo 2 do livro de Daniel. E o capítulo é longo, mas eu vou ler só o texto aqui, a parte que é o que nos interessa, né? Esse capítulo fala que o Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou muito impressionado com o sonho,
chamou a turma dos videntes, dos astrólogos, dos sábios que falavam lá, que tinha lá na corte da Babilônia, e entre esses estava Daniel e os seus colegas, né, que foram levados cativos para lá, e que estavam sendo instruídos segundo a cultura da Caldeia, para que fossem estas pessoas especiais na corte, entre vários outros, que poderiam estar elucidando enigmas, dando conselhos, estavam ali assessorando o imperador Nabucodonosor, né? Então, ele chamou a turma e falou o seguinte: eu tive um sonho, eu quero que vocês me contem o sonho e me falem o significado do sonho. Não, isso não tem jeito. Não tem jeito, não. O senhor fala para nós o sonho que nós interpretamos para o senhor. Eu falei, não, depois vocês me enganam, né? Eu acho que o Nabucodonosor era meio mineiro, né? Desconfiado. Não, vou contar não. Vocês vão me enrolar aí com a interpretação. Vocês vão fazer o seguinte, vocês resolve logo esse problema, porque senão amanhã eu corto a cabeça de vocês todos. Mas era assim. Esse Nabucodonosor, meus irmãos, era uma figura máxima. Ele andando pelos jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia era um trem fino. Ele falou, essa é a grande Babilônia que eu construí. Todas as nações daquele tempo estavam debaixo do jugo da Babilônia, irmãos. Ele era o todo-poderoso, entre aspas. Maior que todo mundo. Vocês me contam o sonho interpretado e eles falaram, não tem jeito. Aí não tem jeito. Então, na ida para o cadafalso, né, lá para a morte, o corredor da morte, o Daniel falou assim, opa, peraí, eu não estou sabendo dessa história, não me explica aí, o que é que está acontecendo? Falou lá para o representante do rei que tomava conta deles. Aí ficou sabendo da história e falou assim, não, faz o seguinte, espera um pouquinho só, que eu vou conversar com o meu Deus e ele vai me dar a interpretação do sonho. Ó, que confiança esse homem, hein? Esse homem, como diz aqui, me impressiona muito, porque quando o anjo vai falar com ele, fala o seguinte, Daniel, você é muito amado. Ele é um daqueles que se faz referência como um intercessor por Israel. Acho que é Ezequiel que está aí. O senhor fala o seguinte, é Ezequiel? Tivesse aqui, o nome dele está lá também, Daniel. Eu não iria refrescar para vocês. Para vocês verem a altura desse homem diante de Deus. Ele era um jovem. Ele foi e buscou o Senhor. E o Senhor revelou para ele o sonho que o Nabucodonosor teve. É claro que foi tudo provocado pelo próprio Deus, né? E o Senhor está trazendo uma revelação, usando aquele homem que era um ímpio e que depois se converteu. Eu acho que nós vamos encontrar com o Nabucodonosor lá no céu, viu, gente? Depois que ele começa a comer capim e passa para aquela situação toda, você vai ler lá no capítulo 5 e fica todo bonitinho, glorificando a Deus. Eu acho que nós vamos encontrar com ele lá. Ezequiel 14:14, quem quiser conferir pode olhar aí o nome do Daniel entre estes. Capítulo, então, 2, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Eu fiquei imaginando o Nabucodonosor olhando para aquele jovem assim, o olho dele começou. O que é que vai vir aí, né?
Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, né? Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. O seu sonho está relacionado ao que vai acontecer. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que se entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Põe ela aqui para nós. O rei viu uma estátua, eu não sei se é exatamente assim na forma, né? Com esse shortinho e tal, eu não sei. Mas, o que ele viu? Ele viu que essa estátua ela tinha partes definidas. A cabeça era ouro, o peito e os braços prata, o abdômen, o abdômen era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, ferro e barro misturado. E aconteceu um fenômeno enquanto ele via aquilo. Uma pedra que foi cortada da rocha sem que ninguém fizesse isso, ela por si só soltou da rocha. Essa pedra vem e fere a estátua nos pés. Esmiuça essa estátua toda. Vira poeira essa estátua. E esta pedra, ela vai se expandindo e toma conta de toda a terra. Amém. Está aí, ô Nabucodonosor. Foi isso que você viu. E agora eu vou te falar o que é o sentido disso. Versículo 32. A cabeça era de fino ouro, o peito de prata, e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés parte ferro e em parte barro. E você estava olhando, e uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O Nabucodonosor, esse foi o sonho. E também a sua interpretação, diremos ao rei. Nessa hora, o rei estava de boca aberta e babando. O homem já me contou tudo. Agora ele vai interpretar. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Mas são aqui da terra. Cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse de bronze aí, ele tem essa característica de expandir muito rápido. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Muito poderoso esse quarto reino. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, artelhos, os dedos do pé, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. O reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que o monte foi cortado do monte uma pedra,
sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O grande Nabucodonosor. Sabe o que ele fez? Se inclinou diante de Daniel. Prostrado, Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel e ordenou que se lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Gente, que coisa maravilhosa. Deus provocou aquele negócio, aquela história toda para mostrar o que seria essa sequência de reinos. Aqui não estão incluídos dois. E eu vou puxar para trás, porque a cabeça aqui é Nabucodonosor. A história começa de Nabucodonosor para frente. Isso tem sentido? Claro que tem. Por quê? Porque foi no Império Babilônico que Israel perdeu a terra de vez. Foi levado cativo. O que sobrou do Império Assírio, que levou 10 tribos, no babilônico, inclusive o próprio Daniel era uma reminiscência, ali que foi levado cativo para a Babilônia. Então começa na Babilônia essa revelação, no momento em que Daniel vive ali, e vem mostrando o que vem na sequência, o que vai acontecer para frente. E o Daniel viveu na cabeça de ouro e também nos braços de prata. A vida dele teve uma longevidade que permitiu a ele, nós vamos ver no livro de Daniel mesmo, se você quiser conferir, na sequência, esse próximo reino, que é o peito de prata e os braços, que é o Império Medo-Persa, que surge ali na sequência da Babilônia. Mas eu disse para vocês que tinham dois outros, que não aparecem aí, eu vou te mostrar esses dois outros. Você vai ler na Bíblia, você começa em um momento em que a casa de Israel já é formada, quer dizer, o Jacó já teve os seus 12 filhos, e passam a fome, a dificuldade, e aí tem a história do José, e eles vão para onde? Egito. O Egito era força, potência, e quando o José entrou lá fazendo aquelas coisas todas, aí que o faraó dominou mesmo. O faraó era dono de tudo, comprou o Egito. Com aquela visão lá das vacas que que José interpretou, e Daniel então assumiu a posição de primeiro-ministro, e foi negociando essa situação a partir daqueles 7 anos de prosperidade para dentro daqueles 7 anos de governo, não vou falar, de desgoverno, ou melhor, de falta, de carência, porque foi seca, foi tudo ruim ali, aqueles outros 7 anos, e com isso o faraó, com o que ele ajuntou, ele começou a comprar o povo com comida. Bom, depois você vai ver lá a história. Bom, eu quero dizer para você que o grande império, logo no princípio da história do povo de Israel, que inclusive dominou sobre eles durante 400 anos, é o Império Egípcio. O outro que vem na sequência é o Império Assírio, que levou, depois que Israel se estabeleceu lá na terra prometida, levou 10 tribos de Israel cativas. Reino do Norte. Só ficou Benjamim e Judá, que também foram levados cativos, aí já entra dentro dessa história onde nós estamos, para Babilônia. E aí começa a visão das 10, da imagem. Obrigado. Então, se você contar os 5, com mais esses 2, são quantos? Quantos domínios, governos maiores, vou dizer impérios, porque fica mais fácil, impérios que aconteceram e que ainda falta um acontecer aqui na Terra. Quantos foram? Conta. 7. O governo do Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Macedônia,
Roma, e os pés ferro e barro. Agora presta atenção, esse último que vai vir, ele é o mesmo que era anterior a ele, que é o romano. Só que ele não é na integralidade como o anterior. Ele vai ter coisas, uma parte que, vou dizer que é mole, que não é tão forte como o ferro. Tudo num reino só, num império só. E lembrem vocês que, na sequência dessa história, a pedra chega e que é nesse momento desse reino aí dos pés, que é ferro e barro misturado, e os pés têm 10 dedos, eu não contei lá não, mas eu tenho certeza que eram 10 dedos, estavam lá no pé, misturado ferro e barro, e arrebentou aquele negócio todo. E a pedra foi crescendo, aquela montanha, e tomou conta de toda a terra. A sequência que Deus revelou para Nabucodonosor é o seguinte: vai haver esse governo humano até que a pedra chegue neste reino, que vai ser a sequência do quinto. Do quinto, não, do sexto, né? Bom, já ponta aí, até lá. Era do quarto, sequência do quarto, é o quinto, ali dentro da visão da estátua, né? Vai chegar um momento em que isso tudo vai passar, vai chegar uma pedra. Você sabe que pedra que é essa? É o filho varão chegando para reger as nações com cetro de ferro. Coisa maravilhosa, né? Dá um glória a Deus aí. Amém. Ô, gente, muito bom, né? Vocês entenderam até aí. Mas agora nós vamos pegar a parte de baixo da estátua, porque a outra tudo já passou. Só está faltando aquela de baixo lá. Aliás, o Império Romano, assim como o Médio e o Persa, o braço, os dois braços, é também o Império Romano oriental e ocidental. Vocês lembram que ele se dividiu em dois? E dividiu também em dois a Babilônia. Você vai ver que tem a Babilônia ocidental, a Igreja Ortodoxa, e a Babilônia oriental, ortodoxa, e a ocidental, a católica, normal, né? Romana. A gente está falando aqui, irmãos, mas eu quero ampliar isso para vocês. O esqueleto dessa Babilônia está claramente mostrado na igreja, aqui na Palavra de Deus, que está representado na Igreja Católica. Mas não é só a Igreja Católica, viu, gente? É a Igreja Protestante também. Infelizmente. Junto com todas as fés que existem no mundo aí, tá? Os muçulmanos, os hinduístas, essas religiões todas. Mas o esqueleto destas religiões todas que Satanás, nós sabemos, vamos explicar aqui hoje, lá no capítulo 17, que Satanás espalhou no mundo, a partir lá da Babilônia, lá de trás, elas, na verdade, são apenas artimanhas de Satanás para estar interferindo na história do homem. Porque ele é espírito, ele precisa de gente para fazer as coisas dele acontecer. Que ele quer matar, roubar e destruir. Mas vai chegar o momento em que esta encenação religiosa vai perder o sentido. Quando que ela vai perder o sentido? Quando esse homem surgir, que é o anticristo, a besta, ou o besta. Vamos fechar isso aí, porque o sentido não é apenas de uma pessoa. É dessa estátua inteira. Inclusive os dois que estão lá para cima, que não estão incluídos na estátua. Isso aí é a besta. Esse governo humano. E ele vem desde o princípio com uma canga, ou servindo de montaria, seria melhor dizendo, desta Babilônia, que vem atravessando todas as gerações, até chegar nesse finalzinho aí, onde tem lá os 10 dedos dos pés, esse reino que vai surgir, e ali se fecha essa história. E o que acontece? Essa Babilônia é destruída pelos próprios
que são os que sustentam o reino da besta, que estão dando à besta toda a autoridade para ela ser o que é e se pronunciar na sequência como Deus sobre a terra. E quem são estes que vão dar esse suporte para a besta? É os dedinhos dos pés. São os 10 reinos. Então, irmão, agora nós vamos pular para o Daniel capítulo 7, que a coisa vai ficar mais clara. No capítulo 7, o sonho aí já é de Daniel. E Daniel, põe os bichos aí para nós. E o Daniel vê 4 bichos estranhos, 4 animais. Para aí, deixa aí. Ele viu o leão, primeiro. Ele viu o urso, segundo. Ele viu o leopardo, terceiro. E ele viu essa coisa esquisita aqui, como 4º animal. E ele não entendia. O que é isso, Senhor? Então, eu já vou mastigando aqui para vocês, para a gente andar rápido. O Senhor mostrou para Daniel o que mostrou para o Nabucodonosor. Daniel, esse leão aqui, ó, é o Império Babilônico. Esse urso aqui, ó, é o Império Medo-Persa. Esse leopardo aqui é o Império Macedônico. E esse outro aqui é o Império Romano, que vai vir de um jeito diferente, diferenciado. E muito chama a atenção de Daniel, esse animal, porque ele tem 10 chifres. Eu não sei se vocês puseram os 10 aqui, deve estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os outros devem estar lá para trás, né? Não dá para ver. 10 chifres. Ó. Ah lá, agora deve ter 10. Esse bicho chamou muita atenção de Daniel. Ele entendia realmente os outros, nós não vamos ficar falando sobre os outros, também águas passadas, né? Mas esse aqui teve alguma coisa especial. Ele estava olhando para esse bicho aí e ele viu que 3 chifres caíram. E subiu um outro, parrudinho, pequenininho, mas que ele tinha olho e boca. Aí não aparece, não. Mas vamos ver aqui no capítulo 7. No versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como, não é um só não, um monte, né? Como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então de 10, presta atenção, caíram 3. Ficaram quantos? E o que veio substituindo o 7, claro, era Não, depois do 7 vem o quê? O 10, o 9? O 8º! Só para botar um melzinho na boca de vocês, assim, para ir mais rápido. Você vai lá para o Apocalipse, no capítulo 17, versículo 11, só um versículo. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede do 7 e caminha para a destruição. O 8º. Então lembrem vocês que lá no capítulo 7, quando fala dos pés, eu falei para vocês que eu tinha certeza que tinha 10 dedos, né? Vocês viram que a mesma representação dos pés acontece no 4º animal, na cabeça daquele 4º animal. E é nos pés que a pedra acerta e esmiuça toda a estátua. Então, meus irmãos, é muito claro que esse governo vai vir numa representação de 10 reis. Eu digo o seguinte, ou 10 reis ou estados, ou poderá ser, por exemplo, como é que fala? Esses agrupamentos de nações, tipo G20, G não sei o quê, outro. Pode ser que a terra esteja na... Isso é suposição, viu?
Pode ser que sejam representantes de grupos de nações, que seriam, no caso, 10 nesse momento. Ou, como eu prefiro entender assim, que serão 10 figuras de governo mesmo. É o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente... Vocês estão entendendo? 10 nações fortes que ditam para o mundo inteiro, tá? Que são autoridade. As outras nações todas vivem debaixo dessas 10 aí. Hoje nós vivemos debaixo de algumas também, não é isso? Nós dependemos de outros, somos dependentes de outros. Então, vai haver nesse último império 10 forças poderosas na Terra. Dentro deste cenário, agora a visão de Daniel no capítulo 7, ele vê que há uma movimentação entre esses 10. E desses 10 caem 3 e um surge no meio deles. Este um tem a característica de ter olhos, ele está vendo tudo, e tem uma boca que fala com insolência. E vocês vão ver que esse chifrinho, ele age de uma forma objetiva contra os santos de Deus. Pronto, já está escrito e desenhado. Quem que é o chifrinho? É a besta, isso mesmo, anticristo. Mas eu estou querendo que vocês entendam que esse anticristo, essa besta, ela tem sentido duplo. Nós vamos ver isso agora, no capítulo 13 do Apocalipse. Vai lá. 13. Duplo por quê? Porque não é somente a representação de todos os reinos, os 7 que vieram, que já passaram, mas é também um personagem que incorpora ou que representa todos os 7. Este nós vamos ver agora, tá? Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta. Olha como é que ela era. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças. Sobre os chifres tinha diademas. No caso, são autoridades, reis, né? Sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que eu vi, ela parecia um leopardo. Ela tinha pés de urso e boca de leão. Olha os 4 animais aí. Está nessa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças nós já mostramos para vocês. Desde o primeiro domínio mundial que ocorreu lá no Egito, passando pela Síria, passando pela Babilônia, passando pela Pérsia e Média, passando pela Macedônia grega, né? Passando pelo Império Romano e chegando nos pés de ferro e barro. Esta figura aqui, no Apocalipse, mostra que essa besta tem a aparência do império do Nabucodonosor, o babilônico, tem a aparência do Império Medo-Persa, tem a aparência do Império Macedônico, mas tem também uma coisa muito esquisita, ele tem 10 chifres na cabeça. E esses 10 chifres, eles estão especificamente sobre uma cabeça, né? Mas eu quero dizer para vocês que é fácil a gente entender isso, porque nós já lemos lá no capítulo 17 que tinha 1/8, não é mesmo? 1/8. Nós ainda vamos lá para o capítulo 17. Mas vocês vão ver na sequência aqui da nossa leitura que uma coisa interessante, olha o que aconteceu com a besta que adoraram. Versículo 5. Foi dada uma boca, olha o chifre com a boca, que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses.
abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Que tabernáculo é esse? A saber, os que habitam no céu, a igreja no céu. Capítulo 7, aquela multidão diante do trono, no tabernáculo de Deus. Ele vai falar contra a igreja arrebatada. Tá? Tabernáculo do Senhor, os que habitam no céu. E vai perseguir na terra a descendência da mulher, Israel. São santos da tribulação. Tem nada a ver com a igreja isso. A igreja está lá no céu. Então nós estamos vendo, em versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, esse que nós estamos falando aí, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, adorá-la-ão. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se o seu nome não está lá, você é um adorador. Quer dizer, o pessoal que estiver vivendo na época, né? É adorador da besta, é adorador do dragão. Quem é que pode com ele? Isso aí é maravilhoso. Maravilhoso porque aquela Roma antiga será restaurada. O pessoal ficará impressionado com esse último império que há de vir, embora ele tenha uma parte que é de barro, mas ele estará dentro de um momento da humanidade, que vocês já estão bem a par, em que a tecnologia vai dar a ele esses olhos, que ele vai ver tudo, em todo lugar. Ele vai ter autoridade de perseguir aqueles que são os santos do Altíssimo que estiverem na terra. Num período de também 42 meses, ele vai destruir muitos deles. A Bíblia está falando, são santos da tribulação. Vamos voltar lá para Daniel e depois a gente volta aqui no capítulo 13. Você vai entender que aqui em Daniel, o chifrinho que aparece aí, já vem com essa característica. Tem olho, boca e já está funcionando. Você vai ver o que nós já vimos aqui no Apocalipse. O Apocalipse é exatamente o que... Daniel 7. Olha aqui. Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto do que os seus companheiros. O Daniel queria saber, isso aí me chamou a atenção. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha a pedra. Toma conta da terra toda. Então, irmãos, quando você olha essa besta que a Bíblia fala, aqui do Apocalipse, você está vendo aqui não tem mais não, toda aquela estátua com aqueles 2 reinos anteriores, o governo do homem sobre a terra, debaixo da autoridade de Satanás. Tá? Debaixo da autoridade de Satanás. E nós estamos já entrando para o último reino. O Império Romano passou, está vindo agora esse novo aí. E nesse novo vem a manifestação, vai aparecer a manifestação deste homem, que na verdade é aquele chifrinho, mas ele vai ter também o amparo, o respaldo de 10 governantes com ele. Eu imagino que aqueles que vão ser substituídos por ele vão ter os seus representantes também, não da forma como eram os anteriores, né? Mas porque esses 10 reis, eles aparecem novamente no capítulo 17 do Apocalipse. Eu já li aqui esse versículo para vocês, mas eu vou ler de novo. Que fala o seguinte, versículo 14. Eu vou ler do verso 12, tá? De em diante, vai ficar mais fácil. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, que é um período definido de tempo, né? Pequeno. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, a besta, este homem representando todos esses governos passados aí, que é o 8º, que é chifrinho que aparece lá. Chifrinho não, no caso ali, o chifrinho é lá de Daniel. Pelejarão eles, esses 10, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados fiéis e eleitos que se acham com ele. Então, você está observando que chega esse momento em que esses 10 governantes, que dão amparo para este principal, que é o chifrinho, eles entrarão em um conflito direto contra o Senhor Jesus e contra aqueles que estiverem regressando com ele para a terra, que é o capítulo 19, que nós já falamos aqui bastante sobre ele. Até aqui vocês me acompanharam? Então agora nós vamos passar para o capítulo 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17 e o 18 vai nos falar também a respeito da tal Babilônia. Coloca o livro aqui para mim. Irmãos, eu estou insistindo para que vocês leiam esse livro, ou que busquem, né, ou pesquisem dentro desse livro, as 2 Babilônias, porque nós não temos um relato bíblico, tá, tão amplo sobre isso. Nós estamos vendo lá em Jeremias a Rainha dos Céus, que é a Semíramis. Nós estamos vendo lá no Ezequiel as mulheres de Israel chorando a Tamuz, que é o filho da Semíramis. Essa figura da mulher com a criança no braço está ligada à Babilônia antiga, que tinha essa rainha, né, que juntamente com Nimrod eram os que fundaram a Babel. E este culto a essa pessoa, a essa mulher e ao seu filho Tamuz, e ao sol, que passou a ser o representante do Nimrod, todas as religiões que vieram, todas as gerações que vieram na sequência foram contaminadas por eles, por esse culto. Mas como nós não temos essa evolução aqui, a Bíblia não vai mostrar isso para vocês, embora mostre, tu coloque essas referências. Quando você lê aqui no Apocalipse 17, Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações da terra, então é um mistério, um nome mistério. É bom você olhar esse livro, porque esse livro, eu já falei para vocês, é um apanhado histórico de como que evoluiu e passou até nós essa Babilônia antiga, chegando até o momento presente, que nós já estamos aqui entrando praticamente no ferro e no barro. Esse último império que vai surgir, as 2 Babilônias. Esse livro é uma pesquisa, ele vai mostrando isso lá no tempo do tal, aqueles governos antigos lá para trás, cimérios, que trem lá, que a gente não tem noção direito, tem que ser uma pesquisa para você achar, tem que ir lá na arqueologia para ver, né? Então, esse irmão aí fez um trabalho excepcional. E se você quiser crescer no conhecimento dessa Babilônia, que está aqui no capítulo 17, que nós vamos entrar nela, então adquira esse livro lá, e eu já tem um link, um negócio assim, que vocês entram aí, eu não entendo isso não, da internet, que vocês conseguem, já tem em português. Bom, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Uma meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Assentada sobre muitas águas. O que são as águas? Já li para vocês. Isso, as nações da terra. Versículo 15 do capítulo 17 explica: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Ela está sobre todas as nações. Bom, pois bem, com quem, essa mulher, prostituíram os reis da terra. Essa prostituição é uma prostituição espiritual, irmãos.
todo culto que não é oferecido a Deus é visto por Deus como uma infidelidade. Certo? Você vê isso na história de Israel o tempo todo. O Senhor mostrando que ele era o marido de Israel, né? E Israel ia lá procurar amantes. A história é triste. Como é que chama aquele profeta que Deus mandou ele casar com a Oséias? É Israel, a mulher do Oséias é Israel. Então, gente, Deus mostrando, isso é infidelidade. A visão é esta, de uma mulher que está traindo o marido. Pois bem, e pior ainda, porque é meretriz, é profissional da área. Vem mostrar-te aí o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, que era a tal, né? Montada numa besta. Uai, mas ela não estava montada, ela não estava sobre muitas águas? Esta besta também é a representação de todos aqueles povos, línguas, nações. E que essa mulher está sobre ela desde lá do Egito. O Ísis, o Horus, aqueles negócios lá que eles adoravam, tudo é da Babel. Então, a palavra está nos falando que ela vem montada sobre a besta. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Escarlate, vermelha, né? Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está sobre esta besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós já sabemos quem que é essa besta. Então, essa influência religiosa vem dominando todas as gerações, irmãos. Todas as gerações. E o destino todas essas religiões é serem fundidas novamente em uma religião só. E já existe um esforço e um trabalho muito grande nesse sentido, não sei se vocês estão sabendo. Já tem num daqueles Emirados Árabes, lá um lugar que tem uma igreja católica ligada com a mesquita e ligada com a sinagoga. Mas tem muita coisa, irmão, tem muita coisa. Até, como eu falei para vocês, os protestantes também. Tem turma aí falando que precisa melhorar a Bíblia, ela não é adequada para essa geração. Meus irmãos, olha, Paulo, usado pelo Senhor, fala que nos últimos dias haveria muita... A palavra não me veio à cabeça, então nós vamos ler no texto. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por isso, irmãos, nós como igreja temos que ver a hora que nós estamos vivendo. Nós queremos que através desses estudos clarear a esperança da glória, né? Porque o mundo está feio. A palavra de Deus fala que nesses últimos dias a terra estará sendo coberta de escuridão. Mas a luz do Senhor estará manifestada através do seu povo aqui na terra. Então, irmãos, isso está acontecendo, né? Esse movimento e das forças das trevas trazendo à luz essa religião única, né? Que nós já estamos falando para ela, que vai ser representação dessa Babilônia nos últimos dias, e nos mostrando também que tudo aquilo que antes foi usado como uma arma de Satanás para desvincular as pessoas de Deus, que é a figura da meretriz, né? Esse culto falso. E eu lembro para vocês que quando Deus tira o povo do Egito, o primeiro mandamento é o mais comprido de todos.
não terás outros deuses diante de mim. Eu faço juízo e justiça até 4 gerações e até 1000 gerações. 4 gerações, maldição, e 1000 gerações dos que me amam. E ele tem como pano de fundo exatamente um culto desviado da pessoa dele. Porque não existe outro Deus. É aquele que botou Adão lá no Éden. Esse é o único Deus. Satanás tenta de todas as formas, roubar do Senhor isso que é direito apenas dele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Presta atenção, igreja. Porque a gente não adora o santo lá tá na parede, alguma coisa assim, uma imagem. Mas nós, os ídolos, não são somente essas coisas, não. Tudo que está na sua vida, que está no lugar de Deus, é ídolo. Então nós temos que parar com essa prostituição espiritual. Porque é assim que Deus vê. O que está no lugar do Senhor? O que te chama mais atenção do que o Senhor? O que faz você viver em função daquilo em vez do Senhor? Isso é ídolo. Então, que essas coisas estejam despertando não somente a expectativa nossa das coisas gloriosas que estão aguardando por nós, da parte do Senhor, mas também trazendo em nós um zelo santo. Um zelo. No nosso caminhar, no nosso dia a dia. No livro do Apocalipse está escrito que, vou ler lá. Vai lá no finalzinho. Quando termina a revelação. Capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão. É isso, irmãos. Vamos caminhar para uma santidade, na santidade, que é o desejo do Senhor para nós. Bom, voltando lá para o capítulo 17. A mulher estava vestida, estava montada na besta, repleta de nomes de blasfêmias. Versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esse emergir do abismo e caminha para a destruição, é claro, é a manifestação do chifrinho nos últimos momentos. Vai ser um período pequeno, mas ele será julgado, ele vai ser destruído. Então, o final é bem claro. Agora, que era e não é, já complica um pouco a interpretação. Viu? Complica um pouco. E eu prefiro que vocês voltem naquilo que eu falei para vocês a respeito da autoridade espiritual, que eu já expliquei, que Satanás tinha. Jesus veio e tomou dele, mas ele vai voltar a ter quando ele se manifestar como dragão na pessoa do anticristo e da besta. Entenderam? Isso, para mim, é alguma coisa, uma forma segura. As outras, eu acho, interpretações, eu vejo que tem um pouquinho, uma complicação teológica, tem que procurar alguma coisa aí na história em relação aos reis do Império Romano,
que são vistos como essas figuras também, mas eu não tenho assim muita segurança, não. Eu prefiro que vocês fiquem com isso que eu falei, porque isso é certo e é notório, né? E também o final, ele saindo do abismo e se manifestando nessa figura aí tão poderosa. A mulher estava embriagada, o anjo, porém, me disse, te mostrarei, a besta que viste, verso 8, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esse caminho para a destruição e emergir do abismo, nós sabemos que é o anticristo na sua manifestação entre nós, o chifrinho pequeno. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, não é, mas aparecerá. Eu quero também chamar a atenção de vocês para um aspecto muito interessante, que encaixa nisso que nós estamos falando aqui. Destes reinos todos que nós vimos, que foram representados ali, principalmente no caso da estátua, existe uma espécie de hiato entre aquele momento em que as pernas são somente ferro para aquele momento que os pés se tornam ferro e barro. Então eu quero dizer para vocês, e vou mostrar isso aqui também, que este momento, melhor dizendo, ele vai ter um significado muito grande dentro da realidade do mundo. E eu estou falando a respeito de quê? Eu estou falando que quando o Império Romano ressurgir na Terra, porque realmente ele vai vir como o Império Romano renascido na Terra. Capital, já disse para vocês, Roma. Capítulo 17, nós vamos ler aqui que essa mulher estava montada em cima de 7 montes. Que cidade que é essa? Roma. Mas é chamada de Babilônia aqui. Pedro, quando escreve a sua carta, olha a referência que ele faz. Vai lá para Pedro, finalzinho lá. Pedro. Eu tenho a impressão que é o primeiro mesmo, mas... Não, é o primeiro mesmo. 1 Pedro, capítulo 1. Não, no capítulo 5. 1 Pedro, estou confundindo aqui. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 13. Ele está terminando a carta dele, ele fala o seguinte: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Naquela época a igreja não falava Roma diretamente, por causa da perseguição. E era vista como a própria Babilônia, que aparece aqui no livro do Apocalipse, exatamente montada nas 7 montanhas que está a cidade de Roma. Nós não lemos esse verso ainda não, né? Dos 7 montes. Então o versículo agora 9, né? Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Mas são também 7 reis. Daí a ideia de que eram imperadores romanos, mas são só 7, né? E parece que tem mais de 7. Então aí já fica uma coisa um pouco mais complicada, né? Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Daqueles 7 reinos que foram apresentados para vocês, a gente chega no Império Romano, como eu disse, e aparece o hiato. Mas ele continua nos pés, ele surge novamente nos pés, de uma forma diferenciada, porque não está sozinho, tem ferro e barro. Esta cabeça, que é um dos 7,
é o próprio Império Romano, que foi ferido de morte. Isso não vai existir mais, acabou. Quem é que fala em Império Romano mais? Acabou. Mas quando ele voltar, ele vai assustar o mundo inteiro. Ele vai surgir com força. Uma das 7 cabeças, que representa aqueles animais lá da estátua que Daniel viu. Ela é cortada e volta. Aqui, já representada, né, situada sobre os 7 montes. A mulher, são também, versículo 9, né, 7 reis, versículo 10, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, esse que vai chegar e vai durar pouco, nós conhecemos ele, como eu já falei lá atrás, esse finalzinho aí é claro. A besta que era e não é, também é ele. O 8º, que eu já mostrei que é o chifrinho pequeno lá de Daniel. Ele é o 8º. Procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, tempo pequeno. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Eles dão respaldo à besta, a esta figura que é o chifrinho. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz estava sentada, são povos, multidões, nações e línguas, de todas as gerações passadas aí. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Então, toda essa Babilônia vai ser destruída, nós vamos ver isso no capítulo 18. Ela vai acabar. Quem vai dar fim nela não é Jesus diretamente na sua volta, não. São os próprios 10 governos que apoiam a besta, que vão falar, não, agora nós não precisamos mais disso, não. Já está aqui o nosso Deus, vive a cores, e pronto, a adoração é para ele. Acabou disso de orar para o Santo Antônio, orar para não sei quem, fazer lá uma reza para uma divindade, acabou isso. Agora é ele. Entenderam, gente? A besta, a meretriz. Agora, quem provoca isso? Versículo 17. Deus, porque em seu coração incutiu Deus, que realiza o seu pensamento e executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis. Que cidade era essa? Roma. Por isso eu quero que vocês prestem atenção. O Império Romano vai voltar. E isso vai despertar uma admiração no mundo inteiro. Voltar com uma força muito grande, porque a tecnologia vai dar a este chifrinho a capacidade de vigiar todo mundo. Lembra dos olhos? E ele vai ter uma atitude hostil contra Israel, porque a igreja está lá no céu. Então ele fica blasfemando contra o tabernáculo de Deus, a saber, os que habitam no céu. Mas aqui na terra ele persegue os filhos da mulher que fugiu para o deserto, que é Israel. Agora, esses filhos da mulher são aqueles que guardam os mandamentos e mantêm a fé em Cristo Jesus. Quando a igreja sai da terra, irmãos, a responsabilidade fica com Israel. O evangelho que passa a ser pregado é diferente do nosso, que é da graça, o deles vai ser do reino. Igualzinho que João Batista pregava e Jesus no princípio do seu ministério também. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele fala para os discípulos, agora é outro evangelho. Melhor, era diferente. É aquele evangelho que Paulo fala, que quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, seja anátema. Qual que é? A graça de Deus para todas as... Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Antes Jesus tinha ministério apenas para Israel. Entendeu, irmãos? Fica mais fácil agora você ler os evangelhos. Quando Jesus falava, ele falava direto, eu vim
para as ovelhas cativas da casa de Israel. E esse evangelho do reino que Jesus pregava, João Batista pregava, vai ser pregado também por esses que creem, judeus, israelitas que creem em Jesus, mas que guardam as tradições, os mandamentos e as ordenanças de Moisés. Por isso que você no capítulo 15 vai ver ali uma multidão diante do Senhor, no mar de vidro lá, que tem chama de fogo. Eles estão cantando o cântico do Cordeiro. E o cântico de quem? Esses são os que estão sendo sacrificados na terra pelo chifrinho, por não aceitarem, né, que ele seja Deus e não vão se conformar em receber a marca que ele estará colocando em todas as pessoas aqui na terra. Vocês me acompanharam nisso aí? Eu dei uma navegada aí, fui lá para o capítulo 15, inseri aí esses que são santos da tribulação. E esses santos da tribulação, eles vêm também no capítulo 7, onde tem aquela multidão que está diante do Senhor, que é o tabernáculo do Senhor lá no céu, com palmas nas mãos, vestiduras brancas, mas antes está escrito que Deus manda parar tudo, vento, para tudo. E vai agora o anjo selando 144 mil israelitas. E vai buscar, encontrar aí, no caso, selar, 12 mil de cada tribo. As 12, 140. Esse é o pessoal que vai botar fogo aqui na terra, enquanto a igreja estiver lá no céu. E eles vão guardar as tradições de Moisés, porque eles são tribos de Israel, mas eles saberão que Jesus é o Senhor. O anticristo vai ficar bravo, muito bravo. Ele perdeu, mas voltou, porque a igreja está aqui fora. Então, ele chega um momento que ele tem esse poder, ele consegue alcançar os santos, no caso, os santos, dentre esses 144 mil, não somente eles, mas os que receberem a palavra deles, né? Eles vão ser os santos que vão sendo acumulados nos céus, nesse mar lá de vidro e fogo, e adorando ao Senhor, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, enquanto que nós já estamos lá um pouco antes deles chegarem. E eles vão ficar lá, esperando o momento que a noiva desce com o Cordeiro, que é Jesus. E eles virão conosco e ressuscitarão. Porque eles vão estar na presença do Senhor ainda sem o corpo glorificado. Quando nós chegarmos com Jesus na terra, os corpos deles também, assim como nós fomos no arrebatamento, serão transformados também. E eles, juntamente conosco, vão julgar a terra. Amém, igreja? Então nós vamos parar aqui hoje.